Olá, tudo bem com vocês? A gente está aqui do lado de cá com aquela ansiedade que vocês também devem estar desse outro lado. Estamos naquele momento em que todo o trabalho ao longo do ano ele começa a ser testado. Hoje nós tivemos a prova do Enem e a matéria História de Humanidades é o assunto que me faz estar aqui para conversar um pouco com vocês. A prova do Enem, pelo gigantismo da prova, pelo fato também de ser uma prova que a gente está se acostumando com ela, o Enem não tem a tradição dos outros vestibulares em que você já pode apostar na tendência. O Enem tem muito de oscilar ainda e com isso a gente está sempre naquela expectativa do que é que a prova trará exatamente como questão. Ao longo do ano, a gente procurou trabalhar todo o processo histórico com vocês e agora está aí o resultado. Com relação à prova de história, você aí do outro lado deve estar concordando. Não foi uma prova que trouxe sequências de questões completamente desiguais ou questões anormais que fizesse com que você tivesse aquela sensação de que tema é esse, o que é isso, etc. Especificamente em História, nós tivemos uma prova que talvez alguma coisa a contestar seria na distribuição exatamente dessas questões. Note que História da América, desta vez, foi contemplada como apenas uma questão. E, por sua vez, a História da África, ela veio contemplada com 4 questões. Nesse aspecto, me parece estar, se podemos dizer assim, a grande novidade do Enem, realçando que essa novidade, na verdade, constava lá do manual, da perspectiva de você estudar a História da África. Então, vamos botar aspas nesse novidade, porque, na verdade, você também se preparou com a História da África. Contudo, História da América era mais perguntada. O ano passado, tivemos 3 questões de História da América. Esse ano, reduz para apenas uma e aparece com bastante destaque a História da África. Talvez o interessante nas questões de História da África é que em nenhum momento as questões foram isoladas na África, fazendo com que o aluno fosse um especialista em História africana. Ao contrário, as questões de África elas vieram moldadas, embaralhadas com questões também fora da África, particularmente com o Brasil. Você deve se lembrar de uma questão que falava da importância da cultura africana e a sua movimentação ao longo da história brasileira. Uma questão interessante que foi lá atrás buscar uma tradição cultural como o candomblé, por exemplo, ou como a dança, como a capoeira, e trouxe exatamente para você defini-la a partir da história do Brasil. É uma forma da gente dizer que o Enem, então, está formatando ainda um grande modelo. Mas com relação à história da África, foi bem-vinda exatamente as questões que o Enem acabou nos presenteando. Por outro lado, a prova sempre se caracteriza em cima desse binômio. História geral, perfazendo então a história da antiguidade, a história medieval, a história da modernidade e a história contemporânea. 5 questões. E o privilégio, mais uma vez, para a história do Brasil. Vocês que estão aí, estão vendo o sorriso aqui, Eu, como professor de Brasil, você sabe muito bem que ao trabalhar ao longo do ano os variados temas e depois eles serem contemplados na hora da prova, é extremamente satisfatório. Você deve estar se lembrando de questões como os partidos políticos, que a ditadura militar se extinguiu em uma das questões. Você deve estar se lembrando dos anos JK, que a gente tanto trabalhou com vocês, ou então das oligarquias, da política dos governadores. Temas clássicos, até a Carta do Caminho, tão esquecida, teve de volta na nossa prova do Enem. Então, com isso, a gente acredita que você foi diante das dificuldades naturais com o vestibular, que uma prova desse gigantismo oferece,
você, me parece, foi contemplado com questões que você pôde ter resultados que eu espero tenham sido muito favoráveis. Estamos aqui preparando para você as respostas com seus respectivos conceitos, com as suas características especiais, que logo mais você poderá usufruir também. Por enquanto, um comentário da prova do Enem, que para nós uma prova normal. Em História, o Enem não trouxe nenhuma grande novidade, particularmente nenhuma novidade negativa, exceção feita a questão 29 da prova amarela. Quem fez a prova amarela tem algumas dificuldades, mas nós temos exatamente soluções, inclusive, para essa questão. Valeu? Ótimas provas, continuamos por aqui e, se possível, sempre atendendo a todos. Um abraço.